Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Coríntios, nós vamos abranger o capítulo 2 e o 3, porque esses dois capítulos, Paulo está falando para a igreja de Corinto, são coisas meio interligadas, então a gente vai junto ficar com esses dois capítulos hoje. Paulo nos diz, nesses capítulos, que a raiz da pregação dele não era, o interesse dele não era ser eloquente, falar palavras bonitas, né? Mas sim demonstrar para esse povo o poder de Deus, né? O amor de Deus. Às vezes a gente pensa assim, Deus é amor, né? Deus ama. Não, Deus ama o mundo inteiro. Deus... E às vezes as pessoas são rápidas em culpar a Deus, né, pelas coisas ruins que acontecem. Então, eu estava pensando, Deus não ama, ele é amor. A essência de Deus é amor, né? Então, não é uma qualidade, ele é o amor, né? Igual nós somos seres humanos falíveis, cheios de pecado, mas Deus, ele é perfeito. E a perfeição do amor que ele tem, gente, nós não vamos compreender nesse mundo aqui nunca. Só na outra dimensão que a gente vai conseguir compreender. Às vezes a gente vê injustiça, a gente vê pessoas que fazem mal para o ser humano, para os outros, né? E aí a gente quer a minha justiça, né? Eu falo das vezes, eu tenho hoje em dia, diante de um monte de circunstâncias que a gente está vivendo, eu falo, ai, Deus, você não pode perdoar essa pessoa. Não pode, porque esse aí é ruim demais. Mas aí eu falo, não tem jeito, porque Deus é amor. Então, se a pessoa sinceramente se arrepende, Deus vai perdoar, né? Então, graças a Deus que eu não sou Deus. Então, assim, todas as pessoas merecem, né, o perdão de Deus. Então, Paulo aqui, o interesse dele único era isso, era mostrar às pessoas, onde ele passava, o poder de Deus. Ele queria que as pessoas, porque naquela época eles tinham esses deuses, né? E esses deuses para eles eram assim seres inatingíveis. E eles, por exemplo, se chovia, o Deus está feliz, então mandou chuva. Se ficava seco demais e morria tudo, nossa, nós fizemos alguma coisa errada, o Deus está bravo. Então, assim, Paulo queria mostrar para esse povo que não era assim, né? O Deus real, o Deus verdadeiro, não vivia baseado nas circunstâncias, né? Ele é um Deus que abençoa, ele é um Deus que corrige às vezes, como o filho, do mesmo jeito que Paulo aqui está fazendo várias vezes, né? Corrigindo as pessoas. Então, ele quer que as pessoas tragam esse Deus para dentro deles, né? Porque por que Jesus desceu lá da glória e veio andar aqui na Terra, 33 anos de vida aqui, né? Experimentando tudo. A Bíblia fala que Jesus padeceu todas as tentações que eu e você passamos. Ele passou por todas e ele venceu todas, sem pecado nenhum. Então, o que quer dizer? Se você quer ser igual a ele, você pode. Por quê? Porque Jesus deixou o Espírito Santo dentro de nós, aqui para nos aconselhar, para nos acompanhar, né? Então, Paulo insistia que nós necessitamos um relacionamento pessoal. Deus não pode ser aquela coisa distante que eu preciso de um monte de intermediário para chegar, que eu tenho que estar completamente purificada para... Não, ele quer a gente sujinha mesmo. Ele que vai limpar, do jeito que ele quiser, no tempo dele e à medida que eu permitir. Então, nessa santificação que Deus quer de nós, está envolvido eu e ele e o Espírito Santo no meio. Porque sem o Espírito Santo, nós não somos capazes. Por nossos próprios esforços, é impossível, gente. Impossível, né? Porque nós temos a raiz do pecado dentro de nós. Então, Paulo não se cansa de falar isso mas quase que todo capítulo ele volta na mesma ladainha, né? Ele deixa claro que a importância do Espírito Santo no nosso relacionamento com Deus é indispensável,
né? Nós precisamos da presença do Espírito Santo. E ele vem quando a gente aceita, pela fé, o Filho de Deus, né? Ele que nos faz compreender a vontade de Deus e nos ajuda a compreender os pensamentos e mistérios de Deus. Gente, é tão lindo esse capítulo, porque a Bíblia já falou mais atrás, né, dos mistérios que Deus dá a conhecer aos seus santos. E aqui Paulo está falando de novo que Deus tem segredos, Deus tem mistérios, que ele revela, não é para todo mundo. E ele ainda vem falar hoje que a sabedoria de Deus é loucura para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, né? Então, hoje nós vamos entrar um pouquinho nesse detalhe que Paulo vem falando. Então, vamos saber um pouquinho, a gente já estudou, quando a gente estava em Atos, né? Nós vimos em Atos, Paulo falando da igreja de Corinto. Então, Atos 17, se vocês quiserem anotar e depois ler lá, só para lembrar, né? Quando que Paulo foi em Corinto, por onde que ele estava passando. Então, a igreja de Corinto precisava muito de conhecer a sabedoria de Deus. Paulo esteve com eles, ensinou e trouxe todo o plano da salvação, o amor de Deus por eles, eles aceitaram, mas alguma coisa estava acontecendo e eles estavam deixando de lado os ensinamentos de Paulo. Então, Corinto era uma cidade portuária. Eu lembro que quando a gente estudou Atos, né, eu falei para vocês que eu fui em Corinto, né? Não é o mesmo Corinto de hoje, mas tem muitas ruínas. E era uma cidade portuária, então era uma cidade de uma economia muito grande, né? Ficava não muito longe de Atenas, então servir um trânsito entre Atenas e Corinto era muito intenso. Então havia ali uma grande quantidade porque tudo que acontece numa cidade muito grande, onde tem muito dinheiro, né? Corrupção, prostituição, tudo que é de ruim acontece nas cidades onde predomina uma grande economia, né? E os gregos, a gente viu quando Paulo esteve em Atenas, que ele passeando na praça lá e viu um monte de altares, né, para tudo quanto é Deus que existia naquela época. E aí tinha um que era para o Deus desconhecido. Então, Paulo estava, né, deslumbrado ali de ver. Ele conhecia, porque ele era grego, e ele era romano, e ele era judeu. Então, ele tinha um pouquinho de cada coisa, ele conhecia as culturas. Paulo era um homem super culto. E ele começou a conversar com as pessoas sobre aquele Deus desconhecido. E as pessoas de Atenas, os filósofos e aqueles Sócrates da vida, né, estavam interessados nas últimas novidades do momento, né? Eles não se aprofundavam em nada, mas tudo que chegava de novidade eles queriam saber, queria tá por dentro de tudo. Então, Paulo, quando chegou, ele encontrou esse tipo, e de Atenas ele foi para Corinto. Então, ali era uma capital filosófica, né? Então, em Corinto, eles recebiam muita da influência da Grécia, de Atenas. Então, existia toda essa influência filosófica que esse povo de Corinto estava arraigado neles, né? Eles cresceram assim, é como a gente que cresce aprendendo uma coisa a vida inteira, depois de grande, para você mudar de ideia, é difícil, né? É difícil você assim, abrir o olho para uma nova dimensão, né? Então, para eles também foi difícil. E aí que entra o Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos ajuda a entender, a compreender, né? A palavra de Deus fala, que em Hebreus fala que ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela é capaz de penetrar, dividir alma e espírito, mente e coração, ela bagunça tudo lá dentro para a gente chegar a compreender a mente de Cristo. Então, a intenção de Paulo, ao apresentar o Evangelho de Jesus, não era impressionar os ouvintes. Ele podia ter chegado ali em Corinto e falado com aquelas mesmas palavras difíceis dos outros filósofos, mas ele não quis isso. Ele quis levar a mensagem simples e pura. Hoje em dia, na nossa sociedade, eu vejo que quanto mais culto, quanto mais estudado, né, na área que seja, de economia, de engenharia, de medicina,
quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais dificuldade ela tem de aceitar a Bíblia. Porque a Bíblia a palavra de Deus, ela é simples, o evangelho é simples. E as pessoas querem complicar ele demais, né? Acham que é simples demais, aí acaba complicando demais. Eu conheci histórias de muita gente que leram a Bíblia para provar, físicos, filósofos, que queriam provar que estava errada, que não fazia sentido, e acabaram se convertendo. Né? Acabaram descobrindo o Deus da Bíblia, né? que é verdadeiro. Então, a gente vai ler aqui agora, eu vou começar lendo alguns versículos, eu quero ler na tradução aqui do iPad, que eu gosto dessa tradução, que ela não é tão na linguagem de hoje, como uma que às vezes eu me recorro para entender um pouquinho mais, mas também não é tão difícil de entender como a que eu gosto, que é a Almeida. Então, aqui nós vamos ver assim, como que Paulo chegou. Então, vamos ver. Irmãos, quando fui até vocês, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com uma linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. Ele estava fugindo, porque tinha gente, os judeus, perseguindo ele. Minha linguagem e pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, nem em demonstração do poder do Espírito, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana. Então, Paulo, gente, ele renunciou a toda a cultura, toda a sabedoria humana que ele tinha, para simplesmente levar o evangelho de Jesus simples, sem palavra difícil, sem complicação. Em muita humildade, o apóstolo Paulo não se portou como alguém que era superior, que estava acima. Ele várias vezes, prestem atenção lendo as cartas de Paulo, porque agora nós estamos nela, quem está lendo de manhã. Ele se misturou com o povo, ele trabalhava, ele não queria ser pesado, ele se igualou às pessoas, ele não se sentia maior do que os outros, né? Por quê? Porque os gregos, esses todos cheios de palavras bonitas e de grande ensinamento, eles eram, né, nariz empinada e queriam ser tratados como realeza, né? Queriam ser respeitados e tratados melhor do que as outras pessoas. E esses filósofos e sábios daquela época. E eles se gabavam da sua sabedoria. E Paulo, pelo contrário, ele se humilhava e dizia que a sabedoria humana que ele tinha aprendido a vida inteira estudando não valia de nada diante da sabedoria de Deus. Paulo agia com humildade e submissão a Deus. Ele procurava sempre voltar a atenção para Jesus e estar aberto para ser o canal do poder de Deus na vida das pessoas. Era isso que era mais importante para ele. É que Deus fosse manifestado através da vida dele. Ele queria ser o exemplo. Ele fala, gente, eu fico bobo como que ele tinha coragem de falar. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Tanto que eu quero parecer com Jesus, eu não posso ainda dizer, pode ser que nem eu, senhor. Não, impossível, ainda não cheguei nesse lugar, né? Como o Paulo também falou, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo, eu estou caminhando, né? Paulo explica que o evangelho é a mensagem secreta da sabedoria de Deus que o mundo tem rejeitado. Então, vamos ver aqui no versículo 6. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não, porém, a sabedoria dessa era ou dessa terra, nem dos seus governantes, nem que estão sendo reduzidas a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto e o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória e a sua glória. Então, Deus já tinha estipulado esse mistério. A gente, quando lê o Velho Testamento, a gente tem que entender que a Bíblia, o Evangelho, não é tudo da Bíblia, né? Jesus
Está de Gênesis até Apocalipse. Só que no Velho Testamento é um mistério. As pessoas tinham que estudar, né? Por exemplo, por que muitas pessoas, aquele homem velhinho, que viu Jesus bebezinho, Simeão, como que ele, quando viu Jesus, falou: obrigada, meu Deus, agora eu posso morrer porque eu vi a tua salvação. Como que ele sabia? Porque ele tinha descoberto os mistérios de Deus. Deus tinha revelado para ele os seus segredos, né? E Deus continua revelando para cada um de nós que busca a sua presença. Ele continua revelando os seus segredos. Ele tem ainda segredos que não foram revelados e ele está disposto a revelar para nós. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, se eles tivessem entendido todo o mistério sobre Jesus, que estava escrito aqui na Bíblia, eles não teriam crucificado Jesus. Nem os governantes políticos, nem os sacerdotes, líderes judeus. Olha para você ver, os sacerdotes, que deviam ser aquelas pessoas que sabiam bem as Escrituras, né? Porque eles decoram, muitos sacerdotes têm memorizado as Escrituras, mas eles tinham a letra, faltava o espírito dentro deles. E no versículo 9 faz assim: mas como está escrito, coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, a gente não pode nunca desmembrar Pai, Filho e Espírito Santo. É um triângulo que está em constante interação. Eles são três, mas eles são um. Então, às vezes é difícil a gente compreender, né? A gente quer separar Deus de Jesus, do Espírito Santo, é uma coisa só, né? E eles se interagem, né? Tem um que tem um papel mais aprofundado na nossa vida. Jesus teve o papel de morrer por nós, de nos fazer a nossa conexão com Deus, né? Depois ele mandou o Espírito Santo para estar conosco, com os santos, com aqueles que aceitam a salvação. Veio o Espírito Santo e ele nos ensina, ele nos corrige, ele nos comunica com Deus. Jesus é o nosso advogado, a Bíblia diz, porque ele intercede a Deus. Por exemplo, se eu peço perdão em nome de Jesus, e Jesus vai lá e fala: ó, esse aí recebeu o sangue de Jesus, tá purificado, né? E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele intercede por nós quando a gente está com um problema muito grande, com uma tristeza muito grande. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso está na Bíblia. Depois eu vou procurar o versículo, porque eu acho que eu não coloquei aqui, não. Então, gente, essas três pessoas da Trindade é tudo que a gente precisa na nossa vida cristã, porque é um pacotinho pequenininho que dá tudo para a gente, dá todo esse suporte da nossa fé, né? O poder da pregação cristã se revela na explicação clara da Bíblia. Essa, que por mais antiga que seja, é mais atual e sábia que o conhecimento humano desse século. É o livro mais antigo, mas continua sendo o maior best-seller da humanidade. Por mais livros que apareçam, esse continua sendo o mais vendido e continua sendo o mais lido no mundo. As coisas espirituais devem ser avaliadas e interpretadas espiritualmente. Olha o que diz o versículo 13. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. A gente não pode olhar para uma coisa que é espiritual com os nossos olhos carnais, ou com a nossa mentalidade da terra. A gente tem que ter esse nível
Olha que a gente está entrando em comida sólida, hein? Vocês vão tomar uma carninha aqui. Então, a gente tem que estar preparada aí para digerir essa carninha, né? Porque a gente, às vezes, já passou entre nós, a gente já teve várias vezes que vocês fizeram perguntas, né? Mas como isso e aquilo? Por quê? Porque a gente quer analisar o espiritual com o nosso coração humano, com a nossa mente humana, com as coisas à nossa volta, com as circunstâncias à nossa volta, e não é assim, né? A gente tem que saber entender que tem um nível além do que eu vivo aqui, e que nesse nível aqui, muitas coisas eu nunca vou saber, outras coisas Deus pode querer me revelar, mas tem uma pessoa que sabe de todas as coisas, e é tudo que eu preciso, né? Eu preciso entregar para Ele. Eu acho que eu até coloquei no final aqui, mas eu vou pular na frente. A gente, como cristão, a gente perde tanto quando a gente preocupa, quando a gente fica ansiosa. Por quê? Porque a gente não compreende a grandeza de Deus. Essa noite eu acordei, não ontem, acordei no meio da noite, acho que eu tive um pesadelo com JT. Aí, antes eu tinha esses pesadelos, aí eu não conseguia dormir. Aí eu ia para o telefone para ver onde que ele estava e o que estava fazendo, porque tem no 360, né? Aí eu acordava. Hoje em dia, eu acordei, aquela vontade deu, mas eu falei, não, Deus, o Senhor está no controle, o Senhor cuida. Em nome de Jesus, eu quero pedir a tua proteção. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor cubra ele com o escudo do Espírito Santo, com a proteção, manda os seus anjos. E, por favor, eu quero dormir o resto da noite. Virei para o lado, dormi o resto da noite. Então, gente, o inimigo, ele bombardeia a gente com coisas que nos fazem duvidar da capacidade de Deus. É isso que a gente não pode, duvidar da capacidade do nosso Deus. Ele é capaz, ele é poderoso para todas as coisas. Vamos confiar nele, né? Então, aqui, Paulo está mostrando que a sabedoria de Deus é muito superior e, por mais que nos esforcemos, Deus vai sempre nos surpreender. Eu acho tão engraçado que, às vezes, Deus responde uma oração quando eu oro, aí eu fico tão maravilhada, né? E devia ser comum, né? Eu devia... outra vez ele me respondeu, mas não, a gente fica tão maravilhada da bondade de Deus, ou ele me escutou, né? Então, a gente não vai nunca se acostumar, porque Deus vai sempre nos surpreender. Os que confiam no seu poder, Deus tem prometido surpreendê-los no final. Tem prêmios, tem recompensa para aqueles que se mantêm fiel. Ele está preparando aos santos, as coisas que jamais olho viu, ouvido ouviu, ou que você experimentou. Deus tem preparado coisas para nós que a gente não tem ideia. Vamos atrás. É meu, é seu. Vamos buscar essas coisas maravilhosas. Deus revela a sua sabedoria àqueles que aceitam e creem pela fé, o presente da salvação em Jesus. Existem mistérios e segredos no mundo espiritual. Esses segredos de Deus são revelados aos corações dos cristãos por meio do Espírito Santo. Lembra aquele versículo de Romanos? Eu gosto tanto dele. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim: sabemos que todas as coisas... Não, começando aqui. E aquele que sonda os corações... Não, vamos começar mais para cima ainda, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Aqui é o versículo que eu falei do Espírito Santo. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então, Deus que sonda os corações, lembra lá no Salmo 139, que a gente pede, sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Esse que sonda os nossos corações, conhece a mente, o Espírito Santo está interligado com Deus, então ele revela o Espírito
E o Espírito vem e atende aquele desejo do nosso coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Então, todas as coisas, até as ruins, podem servir para o bem daqueles que amam a Deus. Semana passada, eu tinha falado com a Nilta que eu ia pedir a Sandra para ligar para a moça, e a Sandra me mandou uma mensagem linda, falou, claro que eu converso com ela. Eu acho assim, na dor, você pode ser uma bênção na vida de uma outra pessoa, se você tirar o olho de você sozinho, abre o seu olho e olha para o lado. Não é para ignorar o seu sofrimento, não é para ignorar a sua dor, mas não desperdice. Eu falei isso muito semana passada, não desperdice o seu sofrimento. Guarda isso, porque agora pode ser que a gente não está passando por nada difícil, mas a gente vai chegar a passar. Então, não desperdice o seu sofrimento. A sabedoria humana não tem valor no reino espiritual. Lá no capítulo 3, olha só o que diz aqui. 1 Coríntios 3, a gente já está avançando para o outro. 1 Coríntios 3. Versículo 18 a 20. Diz assim: ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesse mundo, torne-se tolo para servir, para ser... Não, nessa tradução não gostei, não. 18 e 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Então, a nossa sabedoria deve ser colocada nas mãos de Deus. A gente não deve se considerar muito sabidinho, muito inteligente no reino espiritual. Claro, tem a inteligência que é importante para você terminar uma faculdade, para você se superar no seu trabalho, mas no reino espiritual, a nossa sabedoria lá de fora não serve para nada. A sabedoria que nós devemos ter aqui, diante da palavra de Deus, é a sabedoria do alto, a sabedoria do Espírito Santo. Então, quando Paulo chegou em Corinto por primeira vez, ele expôs o evangelho para eles de uma maneira simples. Então, depois vocês vão ler lá também em Atos 18, que conta que ele encontrou com Áquila e Priscila, e de onde que ele veio, que reuniu na casa de um, mas aí foi perseguido, teve que fugir para o outro. E muitos se converteram ali. E Paulo ficou lá um ano e meio discipulando, é o que a gente chama quando alguém está, por exemplo, aqui, nós estamos tendo um discipulado, nós estamos estudando juntos a palavra de Deus, nós estamos estudando como conhecer mais a Jesus. Então, Paulo passou um ano e meio discipulando aqueles cristãos de Corinto. Eu não estou pregando para pessoas que não são cristãs. Então, nós aqui estamos no momento de discipulado. Pregação é quando você vai lá e fala para quem nunca ouviu, para quem não conhece Jesus ou não aceitou ainda. Aqui é um discipulado. Paulo sempre encontrou oposição por onde andava. Em Corinto não foi diferente. No tempo em que passou ali, ele ensinou e discipulou esses cristãos, mas na sua ausência, eles enfraqueceram e se deixaram levar pelas doutrinas falsas e velhos costumes. Então, qual eram os velhos costumes? A prostituição, a idolatria, aqueles cultos exagerados. Então, eles começaram a trazer de volta aqueles costumes para dentro da igreja. E aí eles faziam vista grossa, o que a gente está vendo muito hoje em dia, muitas igrejas apoiando o movimento gay, nem sei falar aquele monte de letra que tem hoje em dia, porque cada dia aumenta uma letra. Ontem mesmo eu estava vendo na Fox News que agora tem um outro nome, são casais de 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, e agora eles já têm nome, já estão sendo certificados e estão querendo virar legal. Então, eu falei, gente, onde que nós vamos parar? Cada dia aparece uma coisa nova. Então, o sim tem que ser sim, o não tem que ser não. A Bíblia é preto e branco, não tem cinza. E não tem jeito.
né? Vou odiar as pessoas por fazerem isso? Não. Eu tenho que amar, porque é o amor que transforma as pessoas, né? Temos que amar, não tenho que rejeitar, mas não posso concordar com esse tipo de comportamento. Eu não posso me, me, assim, me associar com isso. Eu não posso falar, então tá, né? Se é isso que você quer, então essa é a sua verdade. Não, né? A gente precisa se posicionar. Mais do que nunca, a gente vai ter que tomar um momento, chegar um momento de ter que se posicionar diante da verdade, não a minha verdade, mas essa verdade. Essa verdade, né? Pelo visto, os cristãos de Corinto estavam acostumados com os discursos das pessoas que falavam bonito e difícil, mas Paulo lembrou para eles como que ele veio, como que ele falou, né? O único discurso que Paulo quis dar para eles foi Cristo crucificado, ressuscitado, que traz a salvação. Para ele, era só isso que valia a pena. Ele fala aqui, quer ver? Ó? No versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Paulo explica que a igreja deve anunciar Jesus Cristo acima de tudo, que por meio do ministério do Espírito Santo temos tudo o que é necessário para fazê-lo, não só para anunciar, mas como caminhar nessa vida da fé. A unidade, Paulo fala muito sobre a unidade, porque uma coisa que sempre acontece no meio do ser humano é divisão, né? É um querer ser melhor do que o outro, é um gostar de um e não gostar de outro, e é o que a gente vai ver agora no capítulo 3, já, né? A unidade da igreja, que representa o corpo de Cristo, deve ser baseada no nosso relacionamento com Jesus, em nosso desejo de sermos cada dia mais parecidos com Ele. Um corpo separado da cabeça vai morrer. E a igreja separada de Cristo vai desmembrar e vai morrer. Né? Se a igreja está simplesmente focada nas boas obras, não serve. Né? A igreja tem que levar a mensagem do evangelho para o mundo, para as pessoas perdidas. Se Jesus não for o cabeça da igreja, ela vai se desmembrar. E agora, mais do que nunca, a igreja de Cristo, seja ela qual rótulo ela tenha, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, tem que se unir, né? Porque o mundo está ficando cada dia mais apertadinho para a gente viver. Paulo lembra a igreja que eles não podem ascender a Deus e receber o dom do Espírito Santo por conta própria. Você não consegue por conta própria. Deus se revela ao seu povo e capacita para serem proclamadores do Evangelho. Então, o Espírito Santo vem somente para aqueles que recebem a Jesus Cristo como Salvador. Paulo chama a igreja de Corinto para confiar unicamente no poder de Deus e do Espírito Santo. A igreja não pode cumprir o seu propósito separada dele. Paulo, o encorajamento de Paulo que ele dá à igreja, ele diz que nós devemos ser servos uns dos outros. Como é difícil, né? A gente quer posição assim de honra, né? Eu quero sentar na primeira cadeira, quero que me convidem para sentar no altar, eu quero uma posição de honra. E Paulo diz, não, posição de honra aqui é só Jesus. A nossa posição é de servo. E até Jesus se pôs como servo, né? Ele veio para servir, ele mesmo falou isso. Ele lavou os pés dos discípulos, ele serviu o tempo todo que ele andou na terra. No capítulo 3, Paulo já começa falando da imaturidade, né? A imaturidade desses cristãos. Olha só como ele fala aqui. Eu, porém, irmãos, não pude escrever como espirituais, e sim como carnais. Então, vocês não chegaram ainda no nível que eu posso falar de coisas espirituais de uma maneira profunda, porque vocês ainda estão muito agarrados nos ciúmes, nas invejas, nas paixões pelo mundo, praticando as coisas que não são de Deus. E vocês são como crianças em Cristo, não cresceram ainda, não amadureceram. Leite vos dei a beber.
Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, não pode digerir. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Certamente, todos nós conhecemos pessoas, né? Eu tenho certeza que cada um de nós conhece alguém que, ou filho, ou um adulto que nunca quis crescer, né? Quer sempre fazer besteira, e sempre imaturo, e sempre aquela coisa assim que você quer que desenvolve e não desenvolve, e não é porque é doente, não, é porque não quer mesmo. É muito conveniente. Eu tenho um irmão lá em casa, meu irmão, que era assim, né? Queria ser dependente a vida inteira. Então, muitos coríntios, eles eram imaturos na fé. Eles não eram capazes de receber um ensino avançado, um aprofundamento nas escrituras, porque eles estavam cheios de invejas, divisões, rivalidades. Eles continuavam imaturos na fé. Olha o versículo 3, o que diz. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andam segundo o homem carnal, porque nós devemos viver a nossa vida segundo o modelo de Jesus, né? Que se renunciou para nós. E aí agora ele vem dizendo por que ele está falando isso, né? Então nós vamos entrar lá, porque isso aí é muito... Existe tanto nas igrejas e nos grupos em gerais, né? Então, as divisões demonstravam uma falta de maturidade espiritual, né? Eles ficavam divididos. Eu gosto mais de fulano, ou eu gosto mais de outro. Então, vamos ver aqui o que Paulo fala. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo as coisas da carne? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles são servos por meio de quem vocês vieram a crer. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Deus é que faz aquela sementinha germinar. De modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento é o soberano. Então, aqui ele está dizendo, para de ficar pondo os seus olhos e a sua atenção em pessoas. Nós não somos ninguém. Nós somos simples mensageiros, né? Paulo insiste que no corpo de Cristo não deve haver essas divisões. Não deve haver partidarismo. Devemos trabalhar juntos para o engrandecimento do reino de Deus aqui na Terra. Podemos e devemos ter admiração, amar os nossos líderes, os nossos pastores, os padres. A gente precisa, aqui Paulo várias vezes fala que precisava do apoio deles, precisava da ajuda financeira, precisava da oração deles, mas aí nada mais, né? Nada mais. Ele não queria ser idolatrado por eles, porque o centro tinha que ser Jesus Cristo. E aqui você vê a tendência, né? Eles já estavam com aquela tendência das preferências e de botar alguns com mais evidência, e Paulo diz, isso não, né? Quem sou eu? Quem é Apolo? Nós somos simplesmente servos de Deus. Eles estavam agindo com paixão denominacional, né? A gente vê isso muito em alguns grupos religiosos que são tão agarrados àquela denominação que não admitem uma mudança, até no ritual, às vezes, né? Então, a gente não pode ser assim. A gente tem que estar com a nossa mente aberta para a palavra de Deus, né? E para aceitar o nosso irmão, que vem, a gente já falou isso antes, né? Se uma pessoa adora e serve a Deus diferente da maneira que eu sirvo, né? Não quer dizer que ela está errada, ou que eu estou certo, ou que eu estou certo e ela está errada. Quem vai passar na peneira essas coisas é Deus, é o único que pode passar na peneira. E o que ficar, ele vai falar muito aqui do fundamento que as pessoas colocam, né? Se o fundamento é sólido, se o fundamento é espiritual e é eterno, vai passar no fogo, né? A grande... Nossa, vamos ler um pouquinho mais para frente aqui. Ora, o que planta e o que rega são um,
e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O galardão é o prêmio, né? A recompensa de Deus, que ele dá para aquelas pessoas que são fiéis, que cumprem o seu papel aqui na Terra de acordo com a vontade de Deus para eles. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, Paulo está dizendo, vocês são a lavoura de Deus. Vocês são aquele edifício que está sendo construído para a adoração de Deus. E nós somos simples cooperadores de Deus. Estamos aqui para realizar um trabalho, né? E esse é o nosso ministério, esse é o nosso desejo, de fazer bem o trabalho que Deus nos deu. Os ministros do Evangelho são homens e mulheres como eu e você. A única diferença é que eles foram chamados por Deus a proclamar o Evangelho e aceitaram o chamado. Né? A gente vê as pessoas que são missionários, ou os padres, ou os pastores, ou os evangelistas, que põem a malinha nas costas e saem pregando o Evangelho. Deus chamou essas pessoas e eles ouviram a mensagem. Outros não têm que viajar tanto, outros têm o ministério de orar pelas pessoas e aquelas pessoas são curadas, ou de fazer caridade, de abrir o coração e abrir a casa. Cada um Deus chamou para alguma coisa. Deus tem um ministério para cada um de nós. E nós temos que chegar a um ponto na nossa vida onde a gente vai buscar de Deus qual é o meu chamado. O que Deus colocou no meu coração para servi-lo? E sabe o quê? Servir sem buscar recompensa. Porque se você recebe a recompensa aqui na Terra, você está perdendo aqui, é muito melhor. Então, busque a recompensa lá de cima. Busque a recompensa eterna, que nunca vai passar. Olha, eu quero achar isso aqui. Segundo a graça de Deus, estou começando no 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, se vem alguém, como estava acontecendo aqui em Corinto, e começa a falar besteira, dizer que está errado, que ele tem que fazer dessa maneira, que Deus exige a circuncidão, ou que você não pode comer isso, que você não pode fazer aquilo, aí já acaba com a construção. Porque aí vai minar, né, o alicerce, porque as pessoas vão ficar confundidas. Então, é por isso que Paulo adverte muitas vezes sobre a doutrina, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nenhum outro fundamento pode ser a base da nossa fé. Nada que seja além de Jesus Cristo. Contudo, então, ainda que alguém vem e edifica sobre o fundamento que é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, cada um manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará qual seja a obra de cada um, quando ela for revelada pelo fogo. Então, tudo que a gente faz vai ser revelado quando o fogo passar. Se sobreviver, a palha, a madeira, tudo completamente se deteriora, né? Mas a vida espiritual, o tesouro espiritual que a gente guarda e armazena com Cristo, esse nada. Jesus mesmo falou, amontoai tesouros no céu, onde a traça não corrói, ladrão não rouba, né? Porque tudo que se amontou aqui não tem segurança, né? O mercado financeiro desmorona, o ladrão vem e rouba, uma enchente vem e acaba com tudo, né, Luci? Então, tudo que a gente armazena nessa terra, se o nosso coração está colocado nele, está no lugar errado. Não é que a gente não vai ter, a Bíblia mesmo ensina que a gente precisa ter, porque se eu tenho, eu posso ajudar melhor, né? Eu posso ajudar as outras pessoas mais liberalmente. Se eu não tenho, eu não posso ajudar, né? Então, a gente precisa saber onde está o coração. Se o seu coração está na sua possessão física daqui da Terra, vai passar e ser destruído, né? Então, aqui na mesma coisa, as palavras que a gente fala diante
das pessoas, o que eu falo para vocês da palavra de Deus, vai ser provado pelo fogo, né? Eu vou ser julgada diante de Deus pelo que eu estou ensinando para vocês aqui. É muita responsabilidade para mim. E eu tenho consciência disso. De jeito nenhum que eu quero escutar, você não fez direito, você falou errado, né? Então, da minha boca vocês vão ouvir o que ouviram de Paulo. Jesus é a chave, Jesus é o centro, né? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse vai receber o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui está falando do corpo, né? Do nosso corpo é o santuário. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, né? O santuário, o meu corpo, e o santuário, o corpo de Cristo, onde ele é a cabeça desse corpo. Então, aqui existem 2 santuários. Se eu cuido do meu santuário, se o meu santuário está ligado com o Espírito Santo, se eu estou cuidando do bem-estar físico, emocional, espiritual do meu corpo, a minha parte no corpo de Cristo, da igreja, vai ser saudável, né? Agora, se está cheio de gente mancando e capengando, que não está firme na fé, aí vai ser um desastre. Imagina, uma torre construída com gente que não consegue ficar, com os pilastros que não consegue ficar em pé, né? Paulo mostra que o crescimento da igreja só acontece porque Jesus é o alicerce. Ele falou aqui no versículo 1, né? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi lançado, Jesus Cristo. Portanto, o que parece loucura para o mundo é sabedoria de Deus, né? Então, o que a gente vê hoje em dia, nos nossos dias, que pode parecer loucura, que a gente vê os cristãos fazendo e o mundo pensa que a gente está doido, né? Então, eu peguei algumas coisas que eu vejo assim, né, no dia a dia. Por exemplo, o exemplo da amiga da Renata, que perdeu o filho, né? Mas está confiante, está em paz. Por quê? Porque ela sabe onde ele está, ela sabe que ele tinha um relacionamento com Jesus, ela sabe que ela ensinou o que ela devia ter ensinado para ele, e ela sabe que ela vai encontrar com ele outra vez. Então, essa paz, independente da circunstância, a paz que a Sula demonstrou durante a doença da dona Nicinha e a morte também, né? Isso não é coisa que a gente vê no mundo aí, né? As pessoas se desesperam, as pessoas gritam, puxa cabelo e fica triste, fica deprimido. Então, quando você tem Jesus no coração, você tem a paz que excede a todo entendimento. Alguém que, no meio das perseguições, como Paulo, aqui, essas cartas, a maioria delas, ele escreveu de dentro da cadeia. E ele conseguia incentivar as pessoas. Ele estava preso por pregar o evangelho, por declarar ser seguidor de Jesus. Hoje em dia, gente, hoje em dia existe isso. E se, o que eu espero que não aconteça, se o Brasil se tornar um país socialista e comunista, vocês vão ver pessoas cristãs sendo presas, sendo torturadas. Por quê? Porque essas pessoas vão proclamar a verdade de Deus. Elas não vão se calar, né? Não é para agredir, não é, mas é a verdade de Deus. Eu espero que Deus tenha misericórdia, a vontade dele vai ser feita, sem dúvida. Mas eu vejo assim que muitos de nós, a gente não vai escapar de padecer pelo nome de Jesus, se a gente se manter fiel, né? Tem uns que vão falar, não, numa época atrás até que eu fui, mas hoje não sou mais, não. Né? Eu sei que vai existir muita gente fugindo disso, né? Alguém que, no meio de uma grande provação, mantém-se firme e confiante, porque sabe que Deus está no controle. Né? Manter diante de uma doença séria, diante da doença de alguém, né? A gente viu a Renata durante a enfermidade da mãe dela, ela estava triste, mas estava confiante, sabia quem era o Deus que ela confia.
Então, isso, gente, eu fico tão feliz de ver vocês passarem por situações e ver que vocês estão aprendendo a depender de Deus em cada tribulação, em cada dificuldade, né? E eu já falei isso várias vezes. A gente tem que se abastecer, a gente não pode esperar chegar lá para querer aprender tudo isso, né? A gente tem que ir se abastecendo para aí, quando chegar, a gente já sabe como que a gente vai enfrentar, né? Deus conhece cada um dos seus mensageiros e cooperadores, e é Ele quem vai capacitar, honrar e recompensar a cada um deles conforme o que Ele os enviou a fazer. Por isso, é muito importante que estejamos conectados na fonte de vida, que é Jesus. Infelizmente, eu vejo assim, muito na Igreja Católica eu não conheço muito, a gente escuta histórias, né, de padres que fazem horrores, mas eu escuto também muito na Igreja Evangélica, e na Igreja Evangélica a maioria das vezes é adultério nos pastores, e muitos que erram, né, na parte financeira, que acaba explorando os fiéis. Eu acho, sabe, Deus vê tudo isso, Deus está vendo. Deus não está cego para todas essas coisas. Então, meu papel não é julgar, não é condenar, meu papel é orar para que o nome de Jesus não seja manchado com essas atitudes dessas pessoas, né? É orar para que Deus possa fazer com que existam pessoas fiéis que vão levar a mensagem pura do Evangelho sem manchar o nome de Jesus, porque essas pessoas vão receber de Deus a paga, né? Ou a recompensa, tanto seja boa, né? A gente vai ter recompensa. Uns vão ter recompensa boa, outros não vai ser tão boa, né? Mas eu queria ler o último versículo aqui, do capítulo 3, né? Falando sobre que a sabedoria do mundo, ou humana, é sem valor diante de Deus. Então, eu li esse versículo 18, mas eu vou ler de novo e continuar. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que os pensamentos são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo isso é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam coisas presentes, sejam coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, todos esses mensageiros que Deus enviou, eles são mensageiros de Deus, né? Eles são servos de Deus. E nós somos parte dessa família. Eles não são melhores do que nós, Paulo muitas vezes disse isso. Então, nós todos somos importantes para Deus e temos um ministério, né? Cada um, você com seus filhos, com seus netos, com seu vizinho, com uma amiga, cada um de nós pode ser um porta-voz do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês essa semana, que a gente possa realmente amadurecer na nossa fé, para poder comer uma carninha, uma picanha bem gostosa e poder digerir ela bem, né? Para que ela produza nutrição para o nosso corpo. Que Deus abençoe.